Tem uma situação, assim, que todo corretor de imóveis conhece até na alma. Você tá ali conversando com um cliente em potencial, sabe, um lead que chegou super qualificado, a conversa flui, a pessoa parece genuinamente interessada, pede detalhes, fala dos sonhos, dos planos, e aí, de uma hora para outra, silêncio total. Some. A pessoa vira um fantasma. Some do WhatsApp, não atende mais, não responde e-mail, e fica aquela pergunta no ar, né? Isso é só falta de educação ou tem algo muito maior acontecendo? É exatamente esse o ponto de partida do material que a gente tem em mãos hoje. É uma análise chamada O Silêncio do Lead, Cultura Digital e Ausência na Comunicação. E o que ela defende é que esse ghosting, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, ele deixou de ser um acidente de percurso para se tornar parte da paisagem. Uhum. Não é mais um evento isolado, sabe? É um sintoma de como a gente está se relacionando. Ou, bem, deixando de se relacionar. Ok, então vamos mergulhar nisso. A missão aqui é entender por que esse silêncio virou a norma, né? E o que isso diz sobre a cultura digital em que a gente vive. O autor do texto até menciona que viveu essa situação dezenas de vezes, o que me faz pensar que, nossa, qualquer profissional de vendas, especialmente corretor, deve passar por isso toda semana. Toda semana. Não é mais a exceção. É quase a regra do jogo. Pois é. E essa é a virada de chave que a análise propõe. A gente precisa parar de olhar para isso como um problema de, sei lá, de técnica de vendas, e começar a enxergar como um comportamento social. O silêncio, hoje, ganhou uma nova função. Ele virou uma ferramenta de comunicação. Ou melhor, de não comunicação. Conforto. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Em vez de passar por aquele momento que é minimamente constrangedor, de dizer, olha, agradeço, mas não vou seguir, ou pensem melhor e não é pra mim agora. A pessoa escolhe o caminho mais fácil. Exato. Desaparecer. É uma fuga. Uma fuga do microconflito. Pensa bem. A nossa vida digital é toda curada para evitar atritos. A gente bloqueia, silencia, deixa de seguir. Nós criamos um ecossistema onde o confronto, por menor que seja, é visto como algo a ser evitado a todo custo. Claro. Dizer não para um corretor que foi atencioso, que dedicou tempo, gera uma pontinha de culpa, um desconforto. Sumir não gera nada, é um vácuo. O problema é que esse vácuo é péssimo para quem fica esperando do outro lado. Mas isso não é um paradoxo. A análise fala sobre a hiperconectividade. A gente tem WhatsApp, e-mail, Instagram, telefone. Nunca foi tão fácil se comunicar. Essa facilidade toda não deveria tornar um não obrigado mais simples também? Um áudio de 10 segundos resolveria. Aí é que está a ironia que o texto aponta. É o paradoxo da abundância. A comunicação se tornou tão fácil, tão onipresente que ela se banalizou. O valor de cada mensagem individual caiu drasticamente. Uhum. Se uma pessoa recebe 200 notificações por dia, a mensagem daquele corretor é só mais uma. A obrigação social de responder, que existia na época do telefone fixo, sabe? Quando uma chamada era um evento, Sim, era um evento. ela se dissolveu. A abundância de canais simplesmente diluiu a responsabilidade da resposta. É como se o excesso de portas abertas fizesse com que nenhuma delas parecesse importante o suficiente para a gente se dar o trabalho de fechar. A gente só segue para a próxima. E o texto conecta isso a uma questão geracional, que eu achei fascinante. Sim, e é um ponto central. O autor descreve que gerações mais antigas, formadas no que ele chama de ética da reciprocidade, sentem uma necessidade quase moral de dar um fechamento. Elas foram criadas num mundo onde uma pergunta exigia uma resposta. Deixar alguém no vácuo era considerado uma ofensa grave. Sim. Por isso, mesmo que seja para dar uma desculpa esfarrapada, elas sentem que precisam concluir o ciclo da conversa para não deixar o que o texto chama de um vazio completo no campo relacional. É reconhecer a existência do outro, basicamente. Enquanto isso, para gerações mais novas, que já nasceram nesse ambiente digital todo saturado, a lógica é outra. O texto diz que o desaparecimento é visto como neutralidade. Não é uma ofensa, não é uma falha de caráter. É só apertar o pause. Exatamente. Não é uma decisão ativa de rejeitar o corretor. É um ato passivo de suspender a interação.
A pessoa não pensa, vou ignorar o fulano. Ela simplesmente arquiva a conversa na cabeça e na tela e a vida continua. Para essa mentalidade, o silêncio não carrega o peso moral que carregava antes. A cultura digital normalizou a interrupção. Isso me leva a pensar para além da cultura e da geração. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Qual é a psicologia por trás dessa fuga? Porque comprar um imóvel não é como escolher um restaurante. É uma decisão que mexe com a vida inteira da pessoa. E essa é a raiz do problema. A análise mergulha fundo nisso. A compra de um imóvel é uma decisão existencial. Envolve o futuro, dívidas de longo prazo, a responsabilidade de uma família, o confronto com os próprios limites financeiros e de vida. Uhum. É o momento em que a fantasia do lar perfeito começa a esbarrar na dura realidade dos boletos, das reformas, do compromisso, e é exatamente nessa fronteira que o silêncio aparece. É o momento do agora é de verdade. Exato. E o recuo, o desaparecimento, funciona como uma estratégia emocional para preservar a própria estabilidade. A pessoa está fugindo da ansiedade que a decisão provoca. Tem uma citação no texto que é brutal de tão precisa. O silêncio é, assim, uma tentativa de manter a ilusão intacta. Nossa. Enquanto a pessoa não responde, o sonho do imóvel ainda é perfeito, sabe? Sem as complicações do mundo real. Essa frase é muito poderosa. Mas tem outra que, para mim, resume tudo de forma genial. O autor diz: responder é assumir a existência da realidade. Desaparecer é adiar o confronto. Isso muda completamente a perspectiva. O lead não está rejeitando o corretor ou a proposta. Ele está fugindo do peso da própria decisão. Perfeito. O corretor é só o portador daquela realidade desconfortável. Exato. E é por isso que, muitas vezes, esse lead silencioso não desistiu do imóvel. Ele continua pesquisando online, olhando outros anúncios, salvando fotos. O que ele abandona é o vínculo com o corretor, porque esse vínculo representa o próximo passo, o compromisso, a ação. Entendi. Manter a conversa exige um esforço emocional que ele não está pronto para fazer. O desaparecimento é o sintoma de uma cultura que, segundo a análise, perdeu a habilidade de encerrar narrativas, deixando tudo em aberto. Ok, o diagnóstico é claro e é até um pouco desolador, eu diria. A gente entende o porquê. Mas e o corretor que está ouvindo a gente, que lida com isso todo santo dia? Ele precisa saber o que fazer. O texto aponta um caminho prático para navegar nesse mar de silêncio? Sim, aponta. E a segunda parte da análise é toda sobre estratégia. E a primeira regra, a mais fundamental de todas, é: não personalize o silêncio. Isso parece ser bem mais fácil de falar do que de fazer. O sustento daquele profissional depende da resposta, né? Como ele consegue não levar para o lado pessoal quando um negócio que parecia certo simplesmente some? É o exercício, uma mudança de mentalidade. Exige que o corretor saia do campo da interpretação emocional. O que eu fiz de errado? Será que fui chato? Meu preço está ruim? E entre no campo da lucidez estratégica. O primeiro passo é internalizar tudo que a gente discutiu. O cliente não está rejeitando você. Ele está gerenciando a própria ansiedade. Certo. A ausência é um mecanismo de autorregulação dele, não um julgamento sobre o seu trabalho. Só essa mudança de perspectiva já alivia um peso enorme e permite agir com mais clareza. Certo. Então, uma vez que o corretor entende que não é sobre ele, qual é o próximo passo? Continuar tentando contato? Desistir? Qual é a estratégia? A estratégia precisa ser completamente diferente da tradicional. O texto descreve esse lead como pulsante, não constante. Pulsante. Isso. Ele não opera numa linha reta de interesse crescente. Ele age em ciclos. Tem picos de engajamento, quando a fantasia está em alta, e vales de silêncio, quando a ansiedade da realidade bate. Tratar esse cliente com a régua do follow-up tradicional com cobranças e perguntas diretas é um erro fatal. Porque isso só aumenta a pressão que o fez sumir em primeiro lugar. Faz sentido. Exatamente. A análise coloca esse cliente na categoria de clientes de baixa responsividade, e a comunicação com eles precisa ser baseada no que o texto chama de presença leve. Presença leve. Gostei do termo.
O que isso significa na prática? Me dá um exemplo de uma abordagem de presença leve versus uma abordagem de cobrança. Ótima pergunta. Vamos lá. A abordagem tradicional, depois de 1 ou 2 dias de silêncio, seria mandar algo como: Olá, fulano. E aí, conseguiu pensar sobre a nossa conversa? Já tem uma decisão? Essa mensagem, embora educada, é uma cobrança direta. Ela coloca o lead contra a parede e ativa todo o desconforto que ele está tentando evitar. Tá. E a abordagem de presença leve? Como seria? A presença leve seria, talvez uma semana depois, enviar uma mensagem sem nenhuma expectativa de resposta. Algo puramente informativo, contextual. Por exemplo, Olá, fulana, tudo bem? Só para te manter atualizado, surgiu uma nova unidade à venda naquele condomínio que você gostou. Segue o link, caso ainda faça sentido para você. Um abraço. Ah, Ou, Oi, fulana. Lembra daquele apartamento? O proprietário ajustou o valor. Achei que seria interessante você saber. Se cuida. Em 1. A análise é muito clara nisso. A intensidade do corretor ativa o desconforto. A naturalidade e a leveza, por outro lado, o transformam num ponto seguro na paisagem emocional do cliente. O corretor deixa de ser o cobrador da realidade e passa a ser uma fonte útil de informação que aparece de vez em quando sem pedir nada em troca. uhum. O texto diz que esse lead reage muito melhor a contexto do que a convites. Fatos externos, como uma mudança de preço ou um novo imóvel, ajudam a pessoa a se reorganizar internamente sem a pressão de ter que responder na hora. Isso é muito estratégico. Mas e quando o milagre acontece e o lead ressurge das cinzas? Depois de semanas de silêncio, ele manda um "Oi, sumida. Ainda tá de pé aquela proposta?" Qual a recomendação do texto para esse momento? Porque a tentação de dizer "Ué, apareceu, hein?" deve ser gigante. E ceder a essa tentação é outro erro fatal. A orientação é clara: agir como se ele nunca tivesse desaparecido. Acolher o retorno com naturalidade, retomar a conversa do ponto onde parou, sem nenhuma cobrança velada, sem nenhum comentário sobre a ausência. Entendi. Para esse perfil de cliente, o silêncio foi parte do processo de decisão dele. Se o corretor o recebe com uma crítica, mesmo que de brincadeira, ele pode reativar a ansiedade e o ciclo de fuga recomeça. É preciso uma paciência e uma inteligência emocional enormes do profissional. Mas o texto também deve falar da realidade mais dura, imagino. E aqueles que nunca voltam? Sim, a análise encara isso de frente. Chama de a dura realidade. Muitos, talvez a maioria desses leads silenciosos, nunca voltarão. Não por maldade, mas por uma incapacidade genuína de sustentar o processo de decisão. E é aí que entra a maturidade profissional. O corretor precisa entender que essa perda é estatística, não pessoal. Ou seja, em um funil de vendas moderno, uma certa porcentagem de ghosting é inevitável. Precisa ser calculada como parte do negócio, não é uma falha pessoal. Exatamente. Trata-se de não depositar energia e esperança excessivas em vínculos que, por natureza, são frágeis. É um jogo de equilíbrio, manter a presença leve com quem sumiu, mas focar a maior parte da energia em quem está ativamente engajado. Compreender esse cliente não é só sobre fechar mais vendas, é sobre preservar a própria saúde mental como profissional. Fazendo uma recapitulação de tudo isso, então. O que a gente tem é um fenômeno que não é sobre um cliente mal intencionado, mas sobre um personagem do nosso tempo. Alguém que foi moldado pela cultura digital, pela sobrecarga de informação e que desenvolveu o silêncio como um mecanismo de defesa contra o desconforto emocional de tomar grandes decisões. É um retrato perfeito. E a solução, como a análise aponta, não é lutar contra esse comportamento com mais insistência, mas aprender a fluir com ele. É navegar através do silêncio com inteligência, serenidade e consciência. E fica claro que, embora o foco do texto seja o corretor de imóveis, essa análise serve para qualquer área de vendas, ou até para relações pessoais hoje em dia, né? Com certeza. Isso vai muito além do mercado imobiliário. É sobre uma cultura que, nas palavras do autor, perdeu a habilidade de encerrar narrativas. A gente vive uma era de relações interrompidas. Conversas que morrem sem ponto final, projetos que ficam pelo caminho, vínculos que se desfazem pelo cansaço e não por uma decisão clara. É um espelho. É um espelho de como estamos lidando com compromissos em geral.
O texto termina com uma frase que me pegou. Ele diz que, no fundo, o silêncio é a linguagem de um mundo que tem medo da clareza. É uma conclusão bem forte, mas que parece amarrar tudo perfeitamente. Sim, porque resume a troca que a nossa cultura fez. Trocamos a clareza, que pode ser desconfortável, pela ambiguidade do silêncio, que é mais conveniente no curto prazo. O problema são os custos dessa troca no longo prazo. E isso deixa uma provocação final, né? Se o silêncio se tornou essa ferramenta tão comum para evitar o desconforto em tantas interações, em que outras áreas da vida a gente está trocando a clareza pela conveniência de simplesmente desaparecer? E no fim das contas, qual é o verdadeiro custo de não encerrar as nossas conversas?